que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade. Valeu, Isabela Gouveia. Agora é hora de falar do Cruzeiro. Cruzeiro que goleou mão cheia no Uberlândia, com casa cheia de novo, quase 40 mil lá no Mineirão no sabadão. E a sequência, hein? Como é que fica agora a sequência do Cruzeiro depois dessa grande vitória diante do Uberlândia? Rubem Júnior, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde pra você, Pedro. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, aqui do Rádio Esportes da Itatiaia, em especial pra toda a nação azul ligada na Itatiaia. Segunda de volta ao batente, porque o domingo foi de descanso para os jogadores do Cruzeiro depois da goleada mão cheia no sábado. Um ótimo público também no Mineirão, 38 mil torcedores marcaram presença para um sábado à noite. A primeira vitória veio em casa depois de uma derrota com o time reserva contra o Pouso Alegre na primeira rodada. E agora o Cruzeiro vai ganhando o corpo, porque depois da estreia da equipe considerada titular, a base que foi comentada também pelo técnico Tite na sua entrevista coletiva, que vai respeitar acima de tudo o trabalho que foi feito no último ano pelo técnico Leonardo Jardim. Até dentro disso, daqui a pouco vamos falar sobre a preparação para o clássico que começa hoje na Toca da Raposa. Lembrando, na quinta-feira tem essa prévia, o jogo contra o Democrata Pantera, 6:30 no Mineirão. A expectativa para uma equipe alternativa, mesclada. Mas ainda falando sobre o jogo de sábado, a espetacular vitória que teve 2 gols desse cara polivalente, corredor, está em cada parte do campo. O Christian, ele fala sobre a função, sobre os gols, já estreando com o pé direito no ano, hein, Christian? Como eu sempre falei, eu sempre fui volante. Acho que o professor Tite já apontou isso também na entrevista. Ele conversou comigo, falou que pode me utilizar como volante ou como ponta direita, que eu fiz muito bem o ano passado. Como eu sempre falei, o Gerson é um cracaço, acho que jogador de seleção, vem para elevar o time do Cruzeiro. Então acho que todo mundo, o Cássio ainda falou no vestiário, para todo mundo estar preparado, que quem entrar vai elevar o time do Cruzeiro. Então é muito, muito importante ter um grande elenco pro restante da competição. Se Deus quiser, a gente vai ter 60, 70 jogos, então vai ter jogos para todo mundo, então todo mundo tem que estar bem para quem entrar decidir os jogos. Obrigado ao Christian. A dor de cabeça pro técnico Tite vai ser muito boa, porque vai ganhando outras opções. Tem o Gerson para fazer a sua estreia. Fica, né, a grande expectativa para essa semana. Depois do Democrata Pantera tem o Atlético, muito possivelmente o Gerson pode estrear contra o Democrata, pelo menos no decorrer do jogo, para já, né, ir de forma fisicamente falando bem para o clássico. Vamos aguardar. Ele que trabalhou na Toca de forma normal no final de semana. É um Cruzeiro que vai pintando em 2 frentes, né, Pedro? Teve o time principal no sábado, agora enche o tanque de novo, tem uma mesclada contra o Democrata na quinta-feira e já vivenciando a expectativa para Gerson entre os titulares no próximo domingo na casa do rival. Foi uma grande atuação do Christian no sábado lá no Mineirão, Ale Oliveira, e ele falou aí, né, sempre foi volante, mas faz outras funções a depender, né, das situações dos treinadores. Como é que você avalia esse início de temporada dos titulares do Cruzeiro? E queria uma palavra especial também sobre esse camarada que é pouca mídia, mas muito futebol. Realmente, e adaptado, né, como ele mesmo falou, né, e eu acho que sendo muito, muito, muito útil, né. Claro, colabora demais no momento defensivo, mas vou te falar, se vira no momento ofensivo, né, claro, não é um atacante, mas ele dá a sua contribuição também quando o Cruzeiro tem a bola. E eu fiquei muito bem impressionado em que pese, evidentemente que o Uberlândia também é uma equipe que vai disputar a Série D do campeonato. Aliás, os caras mandaram embora o Jorge Castilho, né, o técnico do Uberlândia. O time tinha empatado os 2 primeiros jogos, eu acho que normal, né? Você não vai esperar que o Uberlândia atropele os times ali que tem o mesmo investimento que ele, e deu um azar danado de pegar o Cruzeiro titular, né? Primeiro jogo do time titular do Cruzeiro, no Mineirão com muita gente, ele perde, né? E aí fala, você não serve pra nós, porque perdeu pro Cruzeiro de goleada. Aí,
é o futebol brasileiro, né? Mas enfim, fiquei muito bem impressionado com o Cruzeiro. Acho que o time continua com a mesma pegada, com a mesma intensidade, com a mesma dinâmica e, claro, com espaço para evoluir fisicamente, tecnicamente e até taticamente, embora o Tite tenha feito questão de manter o que já estava dando certo, né? Eu acho que isso mostra maturidade, humildade. O Tite não quer ser um protagonista desse time, fala, olha, o meu time tem que jogar desse jeito. Não, ele viu que a formação funcionou dessa forma e ele manteve. Então, acho que foi inteligente do novo treinador do Cruzeiro e realmente foi uma atuação impressionante. Fico com a impressão que quando a gente fala de competitividade, né, que é um termo obrigatório para quem quer brigar em qualquer competição no futebol brasileiro, eu acho que no caso do Cruzeiro, ô Pedrão, existe também uma competição muito grande para continuar no time titular. Claro que são muitas competições, ele vai girar muito o time, mas o que é o time titular? É nos jogos mais importantes quem sai jogando. E eu acho que o pessoal tá mostrando muita coisa pro Tite para continuar entre os preferidos, né? Então é aquela coisa, os jogadores estão falando pro Tite, não bota no meu não. Alexandre Simões, me conta aí o que você achou dos titulares, dessa história que o Ale falou também, o Tite respeitando, né, uma estrutura que já estava montada desde 2025, Simões. Eu acho que assim, inteligente por parte do Tite, né? De não mexer no que vinha dando certo. Então, eu acho que assim, é impossível a gente fazer o comentário do futebol sem fazer comparações, né? A gente falava agora há pouco, né? Que o Hulk vinha rendendo, jogando em dupla, jogando com liberdade, o São Paulo quis mudar a maneira dele de jogar. O Tite chega e fala, espera aí, pra que eu vou mudar a maneira de jogar do Cruzeiro se deu tão certo? E esse grupo foi qualificado com a chegada do Gerson, com a chegada do Vídea Real, né? Que a gente não pode deixar de destacar. É um garoto ainda, mas é uma opção. Então, nesse ponto. Agora, em relação ao treinador do Uberlândia, eu acho que ele foi bem demitido. Não pode o Uberlândia encarar o Cruzeiro de peito aberto no Mineirão, deixando o Caio Jorge no mano a mano igual deixou. O gol demorou a sair, né? O goleiro fez pelo menos uns 2 milagres no primeiro tempo ali. O Matheus Pereira não pode ter o espaço que ele teve. Esse time do Cruzeiro, cara, no Mineirão, em determinados momentos, atropelou Flamengo e Palmeiras no ano passado. Não é o Uberlândia do Jorge Castilho que vai chegar aqui e vai peitar. Então, quer dizer, eu acho que foi demitido e bem demitido. Imediatismo? Não é imediatismo, não. Eu acho que ele foi uma espécie de sonhador. Achar que vai encarar o Cruzeiro de peito aberto no Mineirão. Tomou de 5 e foi pouco, tá? Era pra ser uns 8 ou 10. Ele é aquele cara do Maringá, né? Que às vezes sai de lá, voltava pro Maringá, anos e anos. Eterno. Né? Treinador lá do Maringá, fenômeno, Jorge Castilho. É os 10 na área, bicudo pra frente e pra onde o nariz apontar e não tem outra tática pro Uberlândia encarar o Cruzeiro no Mineirão. 12:40, eu quero ouvir o Fabrício Guerreiro, eu quero ouvir o Fabrício, ídolo do Cruzeiro, sobre essa primeira aparição dos titulares na temporada de 2026. Foi muito feliz, né, Fabrício? Um abraço, amigo. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Rádio Esportes. Primeira impressão muito boa, Pedro. Eu achei que o Tite já demonstrou algumas coisas que quer colocar do trabalho dele, como a cadência de jogo, né? Já conseguiu colocar ali teve jogada ensaiada. Teve variação de tática também, que achei que, no segundo tempo teve um momento ali que colocou o Caio Jorge pela beirada, colocou o Chico na frente como referência, e eu acho que é uma possibilidade, de repente, dá para jogar os dois juntos em algum jogo. O próprio Christian foi recuado para volante também, que é a função de origem dele. Então teve várias variações aí, ideias de jogo do Tite que eu achei bacana. De colocar a bola parada já tá bem dele também, uma linha alta adiantada que não entra, sabe? Achei bem interessante isso. E reconhecer o que ele tem feito, a humildade dele, né? De reconhecer quão bom foi o trabalho do Léo Jardim o ano passado, né? Tem muitas coisas ali que dá para ser utilizada ainda, né? Até porque assim, a maioria dos treinadores às vezes chega, você quer colocar tudo uma forma de pensar, de jogo, e zera tudo, não respeita as características dos jogadores, e ele me mostrou assim, demonstrou que quer colocar algumas variações, mas não tirar o que já vinha sendo feito de positivo, né? Como a transição rápida, que foi muito boa
principalmente em jogos fora o ano passado, né? A gente viu vários jogos assim, aproveitando a qualidade do Matheus Pereira e aí colocando a bola em profundidade pro Caio Jorge, que tem essa vantagem da força física, da explosão, de atacar o espaço, e a gente viu assim o Cruzeiro derrotando o Botafogo, entre outros jogos. Manteve essa transição rápida. Tá muito essa primeira impressão foi muito boa, né? É lógico que a gente tem que levar em consideração uma série de fatores, o adversário, enfim, mas já é um bom começo aí, já deu para ver muita coisa do que pode acontecer esse ano. Boa, Fabrício Guerreiro aqui na Itatiaia, Rubem Júnior e a sequência do Cruzeiro, e tem novidade em relação ao mercado, Rubinho. A mercado, a gente trazia informação na última semana a respeito do Cauã, o Cruzeiro que tem, né, algumas propostas pros jovens da equipe, e o Prats estava na mira aí do Borussia Dortmund da Alemanha. O Cruzeiro entende que o valor que é dentro dessa sondagem não entra no perfil que o clube pretende. A Itatiaia também ouvia ontem com o Ale Oliveira na cabine da Copa Itatiaia KTO o Adilson Batista, diretor das categorias de base do clube, e ele chamava a atenção dos processos que estão sendo realizados, citava o próprio Kaique, lateral esquerdo. E nas últimas semanas, e o Kaique é um dos atletas que mais recebem sondagens, propostas nesse elenco do Cruzeiro, principalmente se tratando de jogador formado no clube. Kaique, 22 anos, estreia ainda com Pesolano em 2023, mas tem um amadurecimento, vai crescendo de produção, atualmente tem 104 jogos com a camisa do Cruzeiro. E o Como da Itália fez uma proposta para o clube que não pretende negociar. Pelo valor que foi proposto, o Cruzeiro ainda não cita a quantia, mas para tirar o Kaique da toca, tem que aumentar a oferta. Lembrando, o Cruzeiro não descarta uma futura negociação, Pedro. Quer levar titular, vai ter que desembolsar, tem jeito não. Agora eu quero falar com você dos novos lançamentos da Diamante Azul. Para você, pedreiro de acabamento, a Diamante Azul tem 2 discos de corte novinhos, o verdinho para serra mármore e o vermelho para esmerilhadeira. Tudo para um corte perfeito sem desperdício, para um acabamento impecável. Peça sempre pelos discos diamantados da Diamante Azul. Chegou no depósito na loja de material de construção, peça pelo disco de corte para porcelanato da Diamante Azul. O Rádio Esportes volta já.